Paz do Senhor! Eu sou a Tia Edi e juntos vamos ouvir mais uma história bíblica. A nossa história de hoje está aqui no livro de Esther, do capítulo 1 até o capítulo 7. A nossa história conta que a Babilônia levou cativo o povo de Israel, o povo judeu. Mas em seguida, o povo da Pérsia, o rei da Pérsia, invadiu Babilônia e levou também alguns judeus para ele, como escravos. Então o povo de Deus, o povo judeu, com o tempo, ficou espalhado, ficou vivendo em vários lugares. E na Pérsia vivia um homem chamado Mordecai e sua prima Esther. Esther não tinha mais os seus pais já tinham morrido. Então Mordecai, como mais velho, cuidava de Esther como se fosse sua filha. E ali eles viviam alegres porque eles tinham Deus. Então eles viviam bem, viviam felizes, eles confiavam em Deus. Um certo dia, o rei Assuero, o rei da Pérsia, pediu para que trouxessem várias moças bonitas, para que ele escolhesse uma nova rainha. E adivinha quem estava no meio daquelas moças? Sim, Esther. Esther estava no meio das moças. Então várias moças foram para o palácio. Elas tiveram dias de se embelezar, de se enfeitar. O rei permitiu que elas pedissem o que quisessem. E muitas moças pediam vestidos, joias, coroas para se enfeitar para o rei. Só que quando chegavam para conhecer o rei não gostava muito daquelas moças. A Esther, ela não pediu nada. E chegou o dia de Esther conhecer o rei. Seu primo pediu para que ela não contasse que era judia. Então ela foi até o rei conversar com o rei para que o rei conhecesse ela. E o rei gostou muito de Esther. Então o rei colocou a coroa em Esther e Esther se tornou a rainha da Pérsia. Se tornou a rainha do rei Assuero. Ali, alguns dias depois, Mordecai escutou alguns soldados lá do rei, que ficava na porta do rei, tramando contra o rei. Então Mordecai fez com que a rainha soubesse disso. E o rei então matou aqueles soldados. Mordecai salvou a vida do rei. E como de costume naquela época, tudo era escrito num livro, no livro do rei. E essa história que Mordecai tinha salvo o rei também ficou registrado naquele livro. E os tempos foi passando, a rainha tinha as suas moças que cuidavam dela, tinha o eunuco que cuidava da rainha, e ali eles estavam bem. Só que o rei, ele colocou um homem como seu ajudante geral, um homem principal. Seu nome era Amã. Amã não gostava de Mordecai, porque ele fazia que todos se curvassem perante ele, e Mordecai não se curvava perante homens. Então, Amã planejou matar Mordecai e todo o povo judeu. Ali, Mordecai ficou sabendo que Amã mandou um decreto, uma carta para todos os lugares, falando que era para matar o seu povo. Mordecai rasgou suas vestes, vestiu uma roupa de pano e foi para a porta do palácio. E ali Mordecai chorou, clamou, orou ao Senhor. O eunuco e as moças que cuidavam da rainha viram Mordecai e foram contar à rainha o que estava acontecendo. A rainha então pediu para que eles fossem até Mordecai para saber exatamente o que estava acontecendo. Mordecai contou o decreto que estava indo em todas as cidades e falou que era para pedir para a rainha contar para o rei que ela era judia. Chegou a hora de contar que ela era judia. Mas a rainha não podia chegar ao rei de qualquer jeito. Então a rainha Esther pediu para que o povo, todo o povo judeu, orasse por ela, para que Deus desse sabedoria de como ela chegaria ao rei. Então o povo todo orou, clamou ao Senhor por Esther, para que Deus desse sabedoria a ela. Então Esther chamou para o dia seguinte Amã e o rei para um jantar. Ela ia preparar o jantar. Amã ficou todo feliz, achando que a rainha estava feliz com o trabalho dele. Então, no dia seguinte,
ela preparou aquele jantar. E ali ela contou ao rei que era judia e que Mordecai era seu primo, que cuidava dela desde muito nova. O rei, na noite anterior, não conseguia dormir. E sabe o que ele pediu? Pediu para que lessem para ele o livro da lei, o livro que contava toda a história. E ali, naquela noite, leram para ele exatamente o quê? A história de Mordecai, daquele dia que ele tinha salvo o rei, que ele contou que estavam armando, os soldados, os guardas estavam armando contra o rei. Então, naquele momento que a rainha contou, ele se lembrou de que Mordecai tinha salvo a sua vida. E como o rei amava Esther e tinha um apreço, um carinho por Mordecai, porque Mordecai tinha salvo a sua vida, ele ficou muito bravo e mandou com que matasse Amã. Ali, Deus salvou todo o povo judeu, usando a vida de Esther e de Mordecai. Então todo o povo fez uma grande festa para Deus, agradecendo a vida de Esther e de Mordecai. Deus sabia tudo o que estava acontecendo naquele palácio, sabia tudo o que estava acontecendo com Esther, com Mordecai. Deus estava no controle de todas as coisas. Sabe, crianças, assim também é com nossas vidas. Deus sabe tudo o que acontece conosco. Ele sabe o que está acontecendo lá na escola, em casa, na rua. Ele sabe tudo o que acontece. Ele sabe quando a gente está feliz. Ele sabe quando a gente está triste, quando temos problemas, quando temos medo. Deus sabe todas as coisas. Mas Ele quer que a gente faça exatamente como Mordecai, como Esther. Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente fale. Deus gosta de ouvir a nossa voz falando com Ele. Então, quando você estiver em perigo, estiver com medo, lembre-se de orar, de falar com Deus. Vamos agora fazer como o povo fez em agradecimento, orar também a Deus? Vamos lá, feche os seus olhinhos. Senhor, Santo Deus, Pai eterno, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom com nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de nossas famílias, e mais uma vez o Senhor tem falado conosco através dessa história. O Senhor falou mais uma vez que precisamos aprender a ser como Mordecai, como Esther. Precisamos aprender a orar, a confiar em Ti, porque só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos livrar de todo o perigo, de toda a tristeza. Senhor, nos ensine a orar, a dobrar os nossos joelhos, a fechar os nossos olhinhos, a falar contigo o tempo todo. Nos ensine a entregar em Tuas mãos todo o nosso medo, toda a nossa tristeza, todos os nossos problemas. E nos ensine também a ser como o povo, que depois que tudo estava resolvido, a fazer uma festa, a orar, a agradecer a Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma história. E pedimos, Senhor, nos ensine a ser como Mordecai, como a rainha Esther. Nos ensine a orar, sempre a falar contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então lembre-se, sempre que precisar de alguma coisa, ore, fale com Deus. Ele pode te ajudar porque Ele te ama. Agora vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre a história. Vou ficar te esperando. Beijos, Deus te abençoe!